Capítulo 13. Redação. Na comunicação em tempo real, frente a frente, se houver algum mal entendido, imediatamente pode reformulá-lo e corrigi-lo. Entretanto, isso não é possível na comunicação escrita. Por isso, a PNL descreve algumas considerações para a construção de uma redação mais clara, oportunizando ao outro uma leitura mais fácil, prazerosa e compreensível. Há algumas dicas e aqui vamos compartilhar com vocês. A primeira é: conheça o seu resultado. Antes de você escrever, o que eu quero? Primeiro, defina o que quer alcançar com o seu texto. O que o leitor obterá ao lê-lo? Em seguida, coloque-se na posição do leitor e releia o que escreveu a partir dessa nova posição e faça os ajustes necessários. Lembrando, aquilo que é claro para você pode ser literalmente escuro para o outro. Não é óbvio para o outro. O outro não tem o seu ponto de vista, o outro não tem a sua bagagem, o outro não tem o seu mapa de mundo. É importante, então, esse jogo de perspectivas de posição. Você colocar-se no lugar do outro para compreender como ele enxerga e você, então, conseguir traduzir as suas palavras dentro do mapa de mundo do outro. Isso amplia as possibilidades de conexão e uma linguagem mais assertiva. 2. Cuidado básico com a pontuação e ortografia. Vale a pena investir na pontuação e ortografia. Lembrando que a pontuação é uma questão de organização. Mantém os elementos que um dependa do outro sem colocar vírgula. Ortografia, tá estranha aquela palavra? Consulte o dicionário, troque por um sinônimo, mas não cometa erros ortográficos, porque você pode escrever um texto impecável. Se há um erro ortográfico, o olhar do outro é muito julgador e já vai olhar com desdém, desqualificando a sua mensagem. 3. Use substantivos e verbos, preferencialmente adjetivos e advérbios com parcimônia. Ou seja, você precisa colocar uma pitada de descrição. Palavras que descrevem e qualificam nomes, nós chamamos de adjetivos. Palavras que qualificam e dão mais especificidade aos verbos, nós chamamos de advérbios. E eles precisam estar em parcimônia, em equilíbrio. Não podem brigar. 4. Cuidado com nominalizações. Somente use muitas nominalizações se quiser colocar o leitor em transe. Se você está fazendo um texto e você não vai estar ali próximo para dar o retorno ao leitor, então você precisa realmente mostrar o processo necessário e não o excesso de nomes. 5. Use detalhes específicos assentidos quando possível. Quando possível, descreva frases que o outro possa sentir, trabalhar com os 5 sentidos. Ilustre pontos abstratos com metáforas concretas, mais claras e relevantes. É importante fazer o uso de metáforas, mas não faça de forma tão abstratas que o leitor tem que fazer um amplo trabalho intelectual para compreender. Use metáforas mais possíveis que o outro tenha autonomia para chegar à comparação da ideia que você quer. Então, cuidado com o excesso de ideias abstratas. É só uma pitadinha de abstração. Procure oportunizar ideias concretas, comparações percebíveis facilmente na leitura. Isso favorece a uma redação mais assertiva. Equipare seus substantivos e verbos. Isso reduz ambiguidades. Exemplo de falta de equiparação. Suas preocupações o estão matando? Deixe-nos ajudar. Vejam que aqui dá uma ambiguidade bem estranha, né? Ajudar a matar você? Então é preciso tomar cuidado com esses rearranjos de palavras. Rastreie os seus verbos.
Os verbos mais fortes são os que envolvem fazer algo. Lembre-se, é o procedimento, o processo, a instrução ao outro. Os segundos mais fortes envolvem diálogo, dizer, falar. Os seguintes envolvem pensar ou sentir. Logo, você vai usar muito mais o fazer. Depois, comandos, como dizer, falar. E terceiro, verbos ligados ao pensar, ao sentir, que já demanda um esforço de abstração maior. Mais fracos ainda são as formas passivas dos verbos. Ter algo feito a alguém ou a alguma coisa. Fica alerta para todas as formas passíveis de verbos, nas quais o sujeito é deletado. Apenas a ação permanece. Por exemplo, a casa foi comprada. O mais fraco de todos é o verbo ser ou estar, como em estar interessado, por exemplo. Revise sua redação e coloque um verbo mais forte ou onde for apropriado. Por exemplo, quando você fala assim, minutinho, deixa eu arrumar aqui. Então, um exemplo, né? O inglês é a língua mais aprendida atualmente. A mais falada atualmente. Veja que há aí uma passividade. O inglês é aprendido. O que causa mais impacto? Melhore seu inglês. Aprenda inglês rapidamente. Você coloca o outro na ação e já oferece o resultado que você quer. 8. Verifique a forma pela qual dispõe a redação. Evite sentenças e parágrafos longos em redação informacional. Vejam que aqui estamos falando de redação informacional. Frases longas dificulta a compreensão do outro. Prefira parágrafos um pouco menores. Geralmente, um parágrafo razoável é você ter de 2 a 4 frases em cada bloquinho. O legal é isso, 2 a 4 frases. Comece com os pontos principais, então proceda para os segmentos menores. Comece pelo topo, não pela base. Por exemplo, quando foi colocado lá acima, melhore seu inglês. Você já ofereceu o topo, é isso que você vai oferecer à pessoa. Aprenda inglês rapidamente, ou melhore seu inglês. E ao desenrolar do texto, você vai segmentar em partes menores. Então, pense na sua redação, já ofereça o resultado, a visão global. É como acontece mesmo nas notícias, você coloca o lead, né, a cabeça ali na primeira linha. E a pessoa quer saber mais detalhes, vai se aprofundar. Então, comece pelo topo. A técnica, uma outra técnica interessante também usada aqui pela PNL, é a chamada técnica do índice do nevoeiro, que consiste em medir a clareza de um texto por meio da aplicação de uma expressão. Essa é uma expressão matemática, que é x mais y vezes 0,4. É realmente você olhar o seu texto quantitativamente e fazer aí esse cálculo. Então, para isso, olha o que ele coloca aqui para poder aplicar essa expressão. Tome uma seção típica de 100 palavras. Então, você tem um texto com 100 palavras. Conte o número de palavras sem considerar nomes próprios e contando palavras infinizadas como se fosse uma. Então, guarda-chuva vai equivaler a uma palavra. Vende-se, ambas têm hífen, embora sejam formadas por duas partes, 2 vocábulos, você vai contá-las como uma palavra. Uma outra regra desta técnica é conte o número de sentenças, ou seja, de frases. Quantas frases tem em seu texto? Cada ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação se refere a uma frase. Conte cada uma dessas frases e divide pelo número de palavras para obter o número médio das palavras por sentença. Essa contagem você vai chamar de número X. O que é o número X? Quantidade de número de sentenças dividido pelo número de palavras para obter o número médio das palavras por sentença. Volte aqui, veja esse passo a passo e aplique.
Com a prática, você vai fazer isso automaticamente, já vai estar isso bem automatizado em você. Vale a pena, você vai produzir textos mais diretos, muito mais assertivos. Próximo passo, conte o número de palavras de sílabas ou mais, de 3 sílabas ou mais. Então, você já teve essa visão macro, agora você vai para o micro, você vai pegar cada palavra. E você vai contar o número de palavras de 3 sílabas ou mais. Então, se há palavras com 2 sílabas, você não vai olhar para elas. Você vai olhar as palavras com 3 ou mais sílabas. Conte esse número de palavras, somente de 3 ou mais sílabas. E você vai chamar esse número de Y. O índice de nevoeiro é o número médio de palavras de 3 sílabas ou mais por 100 palavras. Y, então, multiplicados por 0,4. O índice de nevoeiro vai ser, então, o X, que é aquela média de palavras e sentenças, mais Y, que é a quantidade de palavras com mais de 3 sílabas. Somou esses dois, você vai multiplicar por 0,4. A redação clara, ela tem um índice de nevoeiro entre 9 e 12. Então, vai dar um resultado aí. Nos tabloides, pode chegar a 5. Procure manter abaixo de 10. Então, o seu resultado, o legal, bacana, é que ele fique abaixo de 10. Deu 13, deu 14, revise, veja o que você pode eliminar, o que você pode trocar. Busque usar estrategicamente a linguagem digital, aquela que não tem tantos traços, né, quase isenta de elementos sensoriais. Então, busque usar, mas de forma estratégica. Não faça em excesso. Eis um procedimento para a elaboração de uma linguagem digital totalmente funcional. É conhecido como um gerador metasemântico. É totalmente recursivo, porque foi usado para dar nome a si mesmo. Também é conhecido como gerador de jargão sem significado. Existe essa tabela, você pode consultá-la ao fazer o seu texto. São 3 colunas com palavras da linguagem digital, como qualidade, tático, cultura, que são palavras que não remetem tanto ao campo da sensação. Para utilizar essa tabela, e você pode pensar em palavras próximas para fazer a sua tabela, selecione uma palavra de cada coluna e uma da coluna 2, então você vai colocar uma palavra da coluna 1, uma da coluna 2 e coloca-as em qualquer ordem. Depois, uma das palavras da coluna 3. Agora você tem um conceito de som erudito, que significa, seja lá o que for que você deseja que signifique. Isso dá um aspecto mais técnico, mais robusto ao seu texto. Mas não exagere. Veja que aqui o uso são 3, não é? Então, perceba esse equilíbrio. A linguagem sensorial, ela deve ser empregada para deixar que o leitor veja. O leitor precisa, de alguma forma, experienciar algo que você está propondo. Ouça e sinta a sua história. Esta linguagem ajuda a engajar os leitores, porque os faz criar imagens, sons e sensações específicas. Mas não exagere, é uma pitada. Não é como se fosse um tempero na comida. Se você exagera e aí desanda, aí perde sabor. Outra observação importante que eu coloquei aqui, em relação à redação clara, é o equilíbrio entre a metáfora e a descrição direta. Busque a metáfora concreta, aquela que é mais possível do leitor, do seu interlocutor recuperar, mesmo sem a sua ajuda. Ok? Evite jargões, palavras muito técnicas, a não ser que sejam absolutamente necessárias, ok? Plano de ação, colocar na prática, né? Conhecimento transformado em competência é quando você pega a informação e aplica, e ressignifica com o seu jeitinho. Primeira atividade. Da próxima vez que escrever alguma coisa, seja uma carta, um relatório de negócios, um conto ou um artigo, calcule o índice de nevoeiro. Está abaixo de 10? Olha lá, conte as suas frases, some e faça a multiplicação por 0,4.
Observe lá, faça a continha que vai valer a pena. Conte os substantivos abstratos, nominalizações. Você pode eliminar algum deles com palavras ou metáforas baseadas em sentidos. Observe o comprimento de suas sentenças. 20 palavras deve ser o máximo absoluto, a não ser que haja boas razões em contrário. A maioria das sentenças deve ter menos do que 18 palavras. Faça uma busca pelas palavras é e são. Isso lhe dirá se o verbo ser está excessivamente representado. Essas palavras são parte de um verbo mais complexo. Se não forem, refraseie tantas quantas puder. Reescreva. 2. Pegue um artigo ou um conto de que goste e faça um pouco de modelagem informal. Como o autor estruturou a obra? Quais as metáforas utilizadas? Há uma metáfora organizadora? O texto foi escrito predominantemente na primeira posição, experiência pessoal, na segunda, falando de outro, ou na terceira, objetivo e geral. Capítulo 14. Compreensão. O significado, ele é criado pela pessoa que experimenta o evento. Interpretamos tudo de maneira pessoal, não esqueça disso. Por isso, o que é claro para você pode ser escuro para o outro. Porque ele tem um outro mapa, uma outra experiência, e teve um dia diferente do seu. Sempre lembre disso. Experiência é possível. Todas as visões, todos os sons e sentimentos possíveis que poderíamos ter experimentado. Então vejam que para chegar à ação aqui, para compreender o que você disse, a pessoa vai passar por esse funil inteiro para chegar aqui embaixo. E até chegar aqui, tudo isso, olha, vai entrar em questão para transformar aquilo que você falou, para a pessoa interpretar o que você falou, o que você escreveu. Vai estar ali levando em conta as experiências dela. A seleção da experiência, a pessoa vai selecionar alguma experiência para fazer uma analogia e compreender o que você está falando. O que eu observe e lembro sobre isso. Se ela tiver uma experiência negativa, certamente vai ter um impacto no resultado final da compreensão. As interpretações, significados, conclusões, julgamentos, culturas e pessoais, as suas crenças, sentimentos e emoções, crenças e suposições que eu formo como resultado disso tudo. E finalmente tem a decisão e a ação. É esse filtro da experiência que entra em jogo toda vez que estamos interpretando o outro ou uma situação. Existem 3 maneiras de evitar mal-entendidos, especialmente quando nos sentimos magoados por nossa interpretação do que outra pessoa fez ou disse. Rastreie seu próprio raciocínio e questione se chegou a uma conclusão razoável com base no que ouviu e viu. Volte no filtro acima para verificar se a experiência sensorial se conecta à conclusão a que chegou. Em segundo lugar, torne o seu próprio raciocínio claro. Diga a outra pessoa o que observou e as conclusões a que chegou como resultado. Também pode ser apropriado dizer a ela seus sentimentos quanto a isso. Descreva seu progresso pelo túnel para que ela possa compreender como você chegou à sua conclusão. Veja que a busca aqui é por report, é por conexão. Eu realmente quero compreender o outro, eu realmente quero fazer essa ponte. Em terceiro lugar, peça à pessoa que explique o raciocínio dela. Peça que descreva como chegou à conclusão. Não fique ruminando possibilidades. Pergunte mesmo. Você quis dizer isso? Eu confundi ou é assim? O que você queria realmente dizer quando determinou que fizesse isso? Considere-se. Pode aprender alguma coisa a partir da visão do outro. O outro, independente da sua experiência, a gente pode estar aberto a aprender. E isso favorece a conexão. Durante a comunicação, buscamos formar segmentação, categoria, blocos de informações para melhor compreendermos. Quando a gente vai trabalhar com a questão da compreensão, nós vamos sempre nos valer da nossa bagagem. E além disso, a gente vai tentando encaixar as coisas em pecinhas, em categorias, em caixas, para organizar melhor a nossa cabeça.
e como segmentar de uma forma que seja mais produtiva. A maioria das pessoas tem um nível de agrupamento preferido. Algumas gostam de sintetizar, construir grupos maiores a partir dos detalhes. Elas compreendem as partes em primeiro lugar e depois o todo. E você, qual é o seu modo preferido de agrupar as coisas para melhor aprender? Você precisa se conhecer, como que você aprende melhor e como que o outro com quem você está interagindo aprende melhor. Outros gostam de analisar, gostam de começar pelos segmentos maiores, depois abordar as partes menores. São possibilidades. Compreende primeiro o todo e depois as partes. Assim, nós temos aqui 3 possibilidades de segmentação. E você precisa perceber qual dessas 3 vai ser a mais adequada para determinada situação e público. Tem a segmentação para cima, você construir um texto pensando em segmentá-lo a partir da parte para o todo. Se você falar, por exemplo, do carro, você não vai mostrar o carro como um todo. Você vai mostrar primeiro o motor e depois, lá no fim, você mostra o todo. Se esse for um procedimento adequado para para sua meta, então sim, você pode partir dessa segmentação para cima, da parte para o todo. Propicia criar escolhas mais amplas, mais espaço mental para o outro agir. Já a segmentação para baixo, ela parte do todo para a parte. Ajuda você a ser mais específico. Vejam que as propagandas de carro, o que eles fazem primeiro? Geralmente, mostra o carro como todo. Aquela belezura. Depois, vai adentrando, mostrando os detalhes. Então, depende da finalidade. E tem a segmentação também para o lado. Você associa a um outro item, você associa a uma outra história, ampliando assim. E assim, você tem a visão aí do modelo de Milton e do metamodelo. Você tem a base da linguagem e quando você segmenta para cima, você tem o modelo Milton. Por quê? Porque é uma linguagem que busca a vaguidão, não é isso? Deixar o outro mais livre para buscar os recursos dentro de si. É esse o seu objetivo? Então use a segmentação para cima, do todo para a parte. Se você quiser ser mais específico, você vai usar o modelo segmentação para baixo. Estou recorrigindo, né? A segmentação para cima é da parte para o todo. Você dá mais liberdade ao outro, você conduz o outro para ele compreender. Agora, a segmentação para baixo é o metamodelo. Aí sim, você vai do todo para as partes, que é a questão do metamodelo. E tem para os lados, quando você compara 2 universos de que alguma forma se relacionam. Aqui, essa metáfora, ela amplia as sensações, as possibilidades. Então, você precisa saber o que você quer. Ampliar, alargar ou ser mais específico. Negociação e mediação. Uma negociação ou mediação é uma busca conjunta por uma solução. Você negocia quando defende o seu caso. Você media quando facilita a busca por uma solução entre outras partes. Na negociação, seu objetivo é obter o que deseja de outros, dando-lhes o que querem. Na mediação, seu resultado é que as outras partes cheguem a um acordo e obtenham o que desejam. É importante ter essa distinção de negociação e mediação. Eis algumas diretrizes para a negociação. Antes, a negociação ela não acontece só no momento. Existe o antes, o durante e o depois. Então, antes de ir à negociação, estabeleça o seu próprio resultado para você, que isso esteja claro. Estabeleça a evidência para o seu resultado, o que vai lhe confirmar que você alcançou. Prepare um estado com recursos. Como que você quer estar naquele momento, quais sentimentos que você quer que predomine,
qual que vai ser a sua boa fisiologia, você até imaginar-se como que você vai estar sentado de pé, os gestos que vai fazer, tudo isso precisa estar construído mentalmente com você. Agora, durante a negociação, mantenha um estado com recursos. Fique ligado às mudanças da sua fisiologia. Olhe a sua postura, o seu tom de voz. E se a negociação parecer estar indo mal, atente para o seu estado em primeiro lugar. Em primeiro lugar, você tem que cuidar do seu estado. Estabeleça e mantenha report. Lembre-se de compreender. Lembre-se que compreender não significa, deixa eu arrumar aqui, ó. Lembra-se que compreender não significa concordar. Respeite e reconheça a posição do outro. Se o que o outro diz não é tão relevante para você, considere que é relevante ao outro. E quando você considera, quando você respeita isso e não diminui, a conexão ela é muito mais frutífera. Faça perguntas, tem dúvida? Faça perguntas. Busque a compreensão, compreender ao outro, compreender a situação. Segmente para cima, para uma área de entendimento comum e acordo no nível mais elevado que for necessário, partindo dos pontos específicos do desenvolvimento para algo com o qual ambos possam concordar. Você pode também segmentar para baixo, partindo do entendimento comum e acordo para questões específicas. Busque um acordo congruente, um acordo que harmonize as partes diferentes, mas de alguma maneira se encaixam. Após a negociação, estabeleça um procedimento de evidência independente das partes envolvidas. Pode ser uma terceira posição. Faça a ponte ao futuro do acordo. Agora que você já tem um acordo, como será? Quais as possíveis falhas, erros e como esses erros podem ser administrados, superados? Você fazer essa ponte vai lhe propiciar recursos ao longo da jornada. Habilidades a mais aí para negociação. Estabeleça um quadro de resultado. Se possível, escolha a disposição da sala e onde as pessoas irão sentar. Devem estar em ângulos. Então, realmente, coloque esse resultado caro, o melhor ali, para que ambos vejam e sejam guiados por aquele resultado impactante. Pense na organização da sala, de forma que propicie ali o diálogo, a conversa, a interação. Procure enquadrar a negociação como um problema compartilhado. Não é o meu problema, não é o seu problema, é o nosso problema. Como podemos combater esta ideia de compartilhamento? Seja claro quanto ao que é relevante. O desafio pode ser ancorado a um gesto. Você selecionar um gesto para representar aquele slogan, aquela frase que vai ser encabeçada do início ao fim da reunião. É bom ter uma frase ou 3 palavras que direcionam a reunião. Explore e abra as possibilidades. Use perguntas ao invés de declarações. Aplique a técnica backtracking, que vamos falar aqui daqui a pouquinho. E dê um motivo forte pela sua posição em vez de muitos fracos. Ao invés de ficar aí fazendo um discurso, apontando 1001 ponto fraco, escolha um ponto forte. E ali você se posiciona. A técnica muito importante backtracking é a habilidade de reafirmar pontos-chave, utilizando as palavras da outra pessoa e frequentemente equiparando o seu tom de voz e a sua linguagem corporal. Você vai pescando as palavras que o outro está falando. E quando você não a compreender, você vai perguntar o que ela quis dizer. Acompanhe, equipare o seu tom de voz ao tom da outra. Observe a composição da linguagem corporal que o outro está. E, na medida do possível, equipare a esta linguagem corporal do outro. Você vai acompanhar,
verdadeiramente a outra pessoa. É uma habilidade essa extremamente útil em negociações para resumir, desenvolver o report, mostrar real escuta e trabalhar em prol de um acordo. E para isso, use palavras que mostrem os valores da outra pessoa e não o seu. É o da outra pessoa nesse momento, para depois vocês encaixarem. Esta habilidade, ela não é adequada em uma situação de discussão técnica, uma vez que ambas as partes compreendem as palavras específicas. Aqui é para quando uma das partes não compreende as palavras específicas. Então, para que o outro também compartilhe do universo de compreensão, é necessário, então, aplicar essa técnica backdrinking. Uma outra teoria importante na PNL, essa questão aí da negociação, de se entrar num acordo, é a teoria dos jogos. É fazer a metáfora de que uma negociação é um jogo. A negociação pode ser vista como um jogo, o qual pode variar em 4 tipos. Jogo sem fim. Os participantes jogam dentro de limites bem definidos e não se pode mudar as regras. Tem uma outra, que é o meta-jogos, um outro tipo. Existem regras para mudar suas regras quanto essas parecem inadequadas. Os participantes deste jogo jogam com certo limite. Jogo de soma zero deve ter um vencedor e um perdedor. Jogos de soma não zero não tem perdedor nem vencedor. Baseiam-se na cooperação, além de em competição, como ocorre em ecologias, economias, mercados, sistemas de crenças. Certamente, o foco da PNL serão os jogos de soma não zero e os metajogos, como vão ver mais adiante. Então, é importante você observar em que a sua negociação ela se enquadra, em qual desses tipos de jogos. Jogo sem fim, metajogo, jogo de soma zero ou jogo de soma não zero. Ao jogar jogos de negociação, cuidado com regras que insistem em que apenas certos participantes podem jogar, que tem que haver perdedores e vencedores, que o tempo está se esgotando, que as regras não podem ser mudadas, que o poder posicional é mais importante do que o jogo. Então, sabendo disso, a gente percebe que o jogo que for colocar em voga a sua negociação, ela precisa então evitar estes itens. Você pode abordar qualquer jogo com 4 estratégias diferentes. Uma visão perder-perder, 2 perder-ganhar, 3 ganhar-ganhar e 4 ganhar-ganhar ou não tem negociação. A PNL, ela foca no ganhar-ganhar, ou ganhar-ganhar ou não tem negociação. Aqui o que vale é o reporter, é a conexão. Ambos saírem ganhando. Chegar a um acordo em que ambos é a ecologia da situação. Não é a manipulação, não é ganhar e enganar o outro. Outro ponto essencial em uma negociação é o alinhamento de posições perceptuais. Ou seja, a capacidade de ver um problema a partir de diferentes posições, percepções. Até porque, qual é o foco da PNL? É a negociação, onde haja o ganhar-ganhar, onde eu ganho, onde o outro ganha e o que isso vai significar futuramente. Eu tenho uma visão alinhada, uma visão sistêmica, uma visão encadeada. Exercícios para trabalhar essas questões de jogos está na descrição do link do vídeo para você ficar aí mais afiado ainda. Há um outro conceito importante que é sobre a integração das partes. Nós somos inteiros. Nós somos seres inteiros, mas às vezes experienciamos a sensação de estarmos divididos. Uma parte de nós quer uma coisa, a outra quer ir, outra desistir. Quem nunca, não é? E como curar isso, sentirmos íntegros, inteiros? A maneira de curar isso é a mesma que você usaria para mediar entre pessoas ou grupos. Então, a mesma energia que você vai dispensar para tentar compreender e levar uma negociação com o outro, você vai fazer isso com você,
para entender a você mesmo, para reconhecer o seu ritmo e respeitá-lo. Acompanhe cada parte, aquela que quer fazer algo em você e aquela outra parte sua que não quer fazer. O que cada parte quer realmente? Honre a intenção positiva. Lembre-se, a intenção positiva é aquela frase que não nega, que não tem negação. Então, por exemplo, você está com medo de tomar uma determinada decisão? Então, eu não quero ter medo. Não é uma frase legal. O que você quer, na verdade, por trás disso? Sentir-se segurança. Então, honre essa intenção positiva. Eu quero segurança. Não foque, eu tenho medo, mas eu quero segurança. Cada um está tentando obter algo importante. Aquele seu medo está revelando uma intenção positiva por trás. Segmente para cima até chegar ao nível no qual ambas concordem. Ambas as partes. Suas. Segmente de volta para cima e resolva o problema com referência ao acordo compartilhado. Use a ressignificação, reenquadramento de negociação a seguir para explorar as exigências de duas ou mais partes conflitantes. Então, daqui a pouquinho vai ser comentado sobre ressignificar e reenquadramento. Aplique isso. Acompanhe cada parte que está em conflito com você. Aqui eu repeti, vou tirar isso daqui. Congruência e incongruência. Então, pensando nessa questão das suas partes, quando as partes estão harmônicas, formam todo, estão congruentes. Quando é o inverso, é incongruente. Em PNL, a congruência é o estado no qual suas palavras, a sua linguagem corporal e as suas ações, todas se complementam, concordam e apontam na mesma direção. É como uma orquestra tocando em harmonia. Você tem vozes diferentes, notas também diferentes, mas se encaixam. Congruência não é tudo igual. É o encaixe, é a harmonia das diferenças. Por sua vez, a incongruência significa não se sentir alinhado. Alguma coisa não se encaixa. A incongruência, ela não é ruim. Não é ruim se você a analise, se você a leva para o aspecto de você buscar o lado positivo e os recursos que podem ser ali criados. A incongruência, ela é tão valiosa quanto a congruência. Diz a você que alguma coisa ainda não está certa. É muito útil saber quando você está incongruente. Mostra-lhe que ainda precisa fazer alguma coisa para poder se comprometer. Os recursos de que necessita podem estar em qualquer nível neurológico. Você pode estar precisando de mais informações, então você tem que observar o ambiente. Você pode ter as informações, mas não saber como agir. É o nível neurológico do comportamento. Você pode saber o que fazer, mas duvida da sua habilidade. Então, é uma questão de capacidade. Você pode ter a habilidade, mas não acreditar no projeto, ou pode não ser prioridade para você. Então, aí está no nível neurológico das crenças e valores. E você identificar é muito importante para saber os próximos passos. Por fim, você pode acreditar nele, mas pode não se encaixar com o seu senso de quem você é, a sua identidade. E exercícios para se sensibilizar quanto à questão da congruência e incongruência em você mesmo, segue no link da descrição do vídeo, vale a pena colocar em prática. Plano de ação. 1. O significado que apreendemos de um evento depende de como nos relacionamos a ele. Consideramos muitas coisas pessoalmente que nada tem a ver conosco. Também nos aborrecemos quando objetos inanimados não cooperam e consideramos isso pessoalmente também. Amaldiçoamos o computador quando ele dá pau. Um carro que não pega é enfurecedor. Quanto mais dependemos de nossa tecnologia e quanto mais amigável for ao usuário, mais irritante é quando não funciona direito. A tecnologia, na verdade, somente é realmente amigável ao usuário quando funciona.
Quando não funciona, torna-se hostil ao usuário. Da próxima vez que um objeto inanimado não cooperar, pare. Respire fundo. Entenda que não está querendo agredi-lo. Não tem qualquer intenção, nem positiva nem negativa. Quais os passos que você precisa dar para desenrolar a situação? Então, não quebre o seu computador. 2. Nossa própria experiência é frequentemente fragmentada. E as diferentes partes parecem querer coisas diferentes. Uma parte da gente quer isso, outra parte da gente quer outra coisa. Na verdade, não temos partes, mas despejamos nossa própria energia em diferentes formas de perceber o mundo com resultados diferentes. Esse é um processo natural e você pode usá-lo como um recurso. Crie um painel consultivo interno para ajudar em qualquer área da vida. Escolha um consultor para as seguintes áreas da sua vida: autodesenvolvimento, saúde, carreira ou trabalho profissional, diversão e recreação, vida espiritual, dinheiro, relacionamentos. Você pode escolher quem quiser, uma pessoa de verdade, quer a conheça ou não, ou uma pessoa mitológica, um livro, um autor, ou uma personagem de um filme ou de um livro. Sempre que precisar de conselhos, volte-se para aquela parte e peça: como responderiam? Uau, que poderoso ter! Faça esse seu painel consultivo. Para cada uma dessas áreas, tem alguém para você consultar. É uma consulta interna, uma consulta externa? Não importa, mas tenha um referencial de pessoa. Vai lhe ser muito útil e estratégico. Você não precisa seguir o conselho, mas pode ser útil. Ao fazer isso, você está criando símbolos poderosos, nos quais coloca sua energia como recursos em vez de como frustrações. Quando experimentar um conflito, entre fazer uma de duas coisas, pense em que área da sua vida elas estão, e em vez de fazer com que essas duas partes briguem, substitua-as por 2 consultores que representam essas partes de sua vida. Terão uma negociação muito mais civilizada. 3. Partes se expressam naquilo que você diz. Você pode fazer uma declaração, então outra parte de você a descartar em uma demonstração de incongruência sequencial. A palavra mas é a principal maneira pela qual isso acontece. A palavra mas tem 2 gumes. Ela imediatamente age contra aquilo que a precede, introduz conflito, uma vez que mas é uma palavra que indica oposição e adversidade. Por exemplo, se você diz: tentarei fazer isso, mas será difícil, você terá tomado o poder da primeira parte da sentença, mas é o sinal de que outra parte de que você está ativa é em oposição ao que acabou de dizer. Elimine o mas de sua maneira de falar. Substitua o mas por e, que indica adição, acréscimo. Dica: tentarei fazer isso e será difícil. E é mais neutro, mostra cooperação entre as duas metades da sentença em vez de conflito. Se for usar o mas, mude a ordem das sentenças, buscando uma forma mais positiva de se expressar. Comece pelo negativo e depois descarte com o positivo. Será difícil, mas tentarei fazê-lo. E isso faz uma enorme diferença. Imagine pedir a 2 pessoas que o ajudem. A primeira diz: será difícil, mas tentarei fazê-lo. Agora, imagine a segunda, que diz: tentarei fazê-lo, mas será difícil. Quem você acha que será mais provável de ajudá-lo? 4. Use seu sinal de congruência. Comece com pequenas decisões e teste-o para ver o quão confiável é. Quanto mais usá-lo, mais fácil e confiável se tornará. Quando perceber que está incongruente, isso é uma informação muito valiosa.
Se algo importante estiver em jogo, não vá adiante antes de ter resolvido a dificuldade. 5. Qual sua estratégia quando tem uma discussão? Você quer vencer o debate? Você quer provar que a outra pessoa está errada e fazer com que admita isso? Se uma dessas hipóteses estiver correta, você está em um jogo de soma zero. Você quer compreender o argumento da outra pessoa? Você quer uma melhor compreensão da questão? Essas o levarão para o jogo de não zero, de soma não zero. Qual você prefere? Muitas discussões não são a respeito dos pontos de vista opostos. Uma pessoa não discute com outra pessoa, discute sobre compreensão e sobre a interpretação dos pontos de vista da outra pessoa. Da próxima vez que estiver em uma discussão, pratique seu rastreamento inverso. Quando reservar tempo para rastreamento inverso em uma discussão, você apagará o estopim da emoção. Fará com que a outra pessoa se sinta compreendida e, portanto, mais receptiva ao ponto de vista, ao seu ponto de vista. Esclareça os pontos de vista da outra pessoa para que possa compreender o que está dizendo e rebater se for necessário, em vez de discutir um mal-entendido. 6. Assista ao filme Kramer vs. Kramer em vídeo. Em que tipo de jogo as personagens interpretadas por Dustin Hoffman e Meryl Streep estão engajados? O que diria para ajudá-las? Que táticas estão usando em sua negociação? 7. Quando estiver envolvido em desentendimentos, lembre-se desses princípios. Você tem direito de ser quem você é e de sentir o que sente, de acreditar no que crê. Você tem direito a querer o que quer. Você não necessariamente tem o direito de obter o que quer. A maneira pela qual obtém o que quer é dar a outra pessoa o que ela quer ser possível. E isso pode não ser exatamente o que ela está pedindo. Capítulo 15. Enquadramento. Não há nada que seja bom nem mal, mas o pensamento faz assim. William Shakespeare. Este capítulo, ele complementa o outro para ajudar a trabalhar quando você se sentir com partes incongruentes. A questão do enquadramento, para onde você está olhando, é mais ou menos isso. Nada possui significado em si mesmo, como foi colocado. As pessoas interpretam conforme a sua bagagem, seu mapa. Informações não existem por si mesmas, têm que ser compreendidas em contexto. Por exemplo, suponha que ele dissesse que viu um homem cortar outro com uma faca. Deve chamar a polícia? Sim, se tivesse visto isso na rua. Não, se eu tivesse visto em uma peça, em um filme ou em uma sala de cirurgia. O significado que derivamos de qualquer experiência depende da moldura que aplicamos. Pense em molduras de quadros, elas cercam o quadro, destacando do seu entorno. Enquadramentos são como os recortes de cartolina que vamos em quermesses, onde você põe a cabeça em um buraco e seu amigo do outro lado vê seu rosto emoldurado por um corpo de cartolina engraçado. Alguns enquadramentos são engraçados, outros são sérios. A vida é uma quermesse onde nem sempre é óbvio que você está com a cabeça em uma moldura de papelão. Estamos sempre estabelecendo enquadramentos. É um passo essencial em direção à compreensão e ao significado. A PNL, ela destaca 3... Aqui não, tem mais, olha. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tipos de enquadramentos, os mais importantes, os principais. Ela coloca o enquadramento para ver se é esse o enquadramento adequado para você, na situação de congruência que você está se sentindo. Ela compartilha perguntas que vão te ajudar a despertar a tua intuição e criar recursos. E na terceira coluna, oportuniza-nos o oposto daquilo que devemos evitar na situação X. Então, por exemplo, se você precisa de um enquadramento da ecologia, você observar o todo,
os relacionamentos, quais são as perguntas desencadeadoras? Como será isso a longo prazo? Quem mais é afetado? O que pensariam? E qual é o oposto deste enquadramento? Se for bom para mim agora, então está bom. Esse pensamento é um pensamento imediatista. Precisamos evitar esse tipo de pensamento. Precisamos sim ter um pensamento a médio e longo prazo e pensar nos outros também. É o enquadramento da ecologia. Existe uma outra maneira também de você enquadrar suas incongruências para melhor compreender o todo. E lembrando que esse enquadramento do resultado, você olhar para o seu resultado, você não pode descartar a ecologia. É um resultado para você, mas é um resultado que também considera o outro e as outras áreas da sua vida. Então, quais são as perguntas para quando você estiver com sentimento de incongruência? O que eu estou tentando realizar agora? O que desejo? O que isso me proporciona que seja valioso? Veja que o foco é o resultado. O que você precisa evitar? O que está errado e quem é o culpado? Essa visão de sentir-se culpado ou de jogar a culpa em alguém. O sentimento tem que ser de responsabilizar-se no sentido de que eu posso, eu tenho as ferramentas em mim. Terceiro tipo de enquadramento é o enquadramento de backtracking, que é você reafirmar os pontos-chave com palavras da outra pessoa. Então você pode usar as seguintes perguntas: posso me certificar de que compreendi? Posso resumir as coisas até agora? Então, você está dizendo que... Vejam que são perguntas que naquele momento de incongruência você não está compreendendo muito bem o outro. Então você quer realmente compreender o outro. E quando o outro está explicando, muitas vezes dá um insight ali, você percebe um gancho que os une, que há uma harmonia. Você se permite ouvir e compreender o outro. E isso pode favorecer a diminuir a incongruência, a incompreensão naquele momento. E o que se deve evitar nesses momentos é você parafrasear com as suas próprias palavras e experiência o que o outro diz. Aí você fala, eu defino o que você quis dizer. Né? Então, muitas vezes a gente quer falar, para mim o que você disse resume uma palavra, ignorância. Então você já está definindo o que o outro está dizendo com as suas próprias palavras e não percebe o que significa aquilo para a pessoa. Para você pode ser ignorância, mas para ela, que tem uma outra experiência, uma outra perspectiva, ela atribui um valor maior, diferente, até traumático. Então não defina o outro a partir da sua posição. Outro enquadramento importante, necessário para você observar, o enquadramento do contraste, você observar a diferença, que faz a diferença mesmo. Como isso é diferente? O que faz com que isso se destaque? Quais são as variações importantes entre essas coisas? E o que você deve evitar? O sentimento de mesmice. Na verdade, é tudo a mesma coisa, não importa. Então, por exemplo, mais uma reunião. Mais uma reunião chata? A mesmice, a mesma coisa? Não. Nessa reunião, qual foi o ponto diferente? Uma fala, um exemplo, uma conversa, um contato. Quando a gente já vai para uma reunião, a gente já vai para um encontro achando que é a mesmice, a gente se fecha às possibilidades que estão ali. Enquadramento, como se façamos de conta. É um enquadramento bem interessante. Quanto que você pode usar esse enquadramento no momento de uma incongruência sua? Você imaginar como que seria. Como seria se... Você pode adivinhar o que aconteceria? Podemos supor que... Então, quando vocês estão numa negociação e vocês trabalham com esse faz de... Como seria se fosse empregado isso? Como seria se fosse assim? Porque ambos vão fazendo suposições e alargando as possibilidades. E o que deve ser evitado nesse tipo de enquadramento? O indefeso. Esse sentimento de indefeso. Se eu não sei, então não há nada que possa fazer a respeito. Eu não sei quais são as consequências? Não, vamos pensar juntos quais são as possibilidades, quais são os desdobramentos.
Tem também o enquadramento sistêmico, que você observa as conexões e relacionamentos. Como se encaixa com o que eu sei? Aí você observa esses conflitos e vê esses conflitos, essas questões, esse novo que está aparecendo. Como que se encaixa com aquilo que eu já sei? Como isso se conecta ao sistema maior? Qual o relacionamento entre esses eventos? O que impede a mudança? Como que eu estou fazendo manter as coisas como são? E o que você deve evitar? Fazer aquela listinha de todos os fatores relevantes possíveis, e então entenderemos. Né? Você pega e fala, ó, por favor, coloque aí todos os problemas. Só uma lista, né? Um rol de roupas sujas para serem lavadas. Mas não há uma busca de se observar como as coisas se encaixam, como que estão ali e por que estão acontecendo. E por fim, tem o enquadramento de negociação. É o momento que as partes estão conflitantes e você pensa, em que podemos concordar? Qual é a parte em acordo aqui? Pensar pelo acordo, não pelas diferenças desse momento. E o oposto disso é a guerra, porque a guerra não quer o oposto. Não quer a junção, né? A guerra quer vencer um lado. Então evite esse estado de guerra. E sim, o acordo. Eu quero alguma coisa, eu vou conseguir mesmo que isso nos mate. Então, é uma frase que deve ser evitada. Eu vou ganhar a qualquer custo. Não é eu vou ganhar a qualquer custo. Aqui o jogo que a PNL propõe é o do ganha-ganha. Ambas as partes ganham. 5 enquadramentos solucionadores de problemas. Então, para endossar ainda mais aquele quadro, existem aqui algumas perguntas que ajudam a buscar soluções para os problemas quando você estiver sentindo-se incongruente. Por exemplo, você focar em resultados em vez de culpas. Vejam como as premissas vão sendo retomadas. Então, quais são as perguntas desencadeadoras para lhe propiciar maior intuição, maior encontro com seus recursos internos? Onde estou agora? O que eu quero? Como posso sair de onde estou e chegar onde eu quero? Então, a cautela é você não se culpar e não ficar olhando para o passado. Você usar o como em vez de porquê. O como esse problema tem sido mantido, como a maneira pela qual a situação foi estabelecida tem construído para esse problema. Como posso solucionar esse problema? Quando você pensa em perguntas com como, você consegue ter mais insights sobre soluções e estratégias para a resolução. Quando você foca no porquê, a questão não está na estratégia, mas em compreender o valor. Então veja que não é que porquê é ruim, mas nesse momento que você está procurando recursos e estratégias novas, o como ele é mais pertinente, né? Então o que você deve usar com cautela nesse momento? Porque isso é um problema, porque não posso resolver, porque está acontecendo comigo. Não, como essa situação atual pode agregar valor a mim. O que eu posso aprender com isso? Outra forma de você buscar a solução é trabalhar com possibilidades em vez de necessidade. O que é possível? O que teria que acontecer para que isso fosse possível? Como poderei fazer com que isso seja possível? E você vai evitar frases como eu tenho que fazer, o que não é possível aqui. Outra maneira também de buscar soluções para os problemas é você aplicar uma linha de retomada, né? Você pensar em termos de feedback em vez de fracasso. Quais os meus resultados até aqui? O que eu aprendi deles? O que farei de forma diferente como resultado desse feedback? Que feedback me dirá quem tive sucesso? E você vai evitar frases, perguntas como por que fracassei? Não é o por que fracassei. O que eu aprendi? Como que isso pode contribuir para não repetir? O quão gravemente fracassei? Isso deve ser evitado. Uma outra maneira também de se buscar um enfoque para olhar para a solução é você permanecer com um olhar curioso, em vez de só supor.
O que está supondo com relação ao problema? Então você tem que identificar quais são suas suposições para você se permitir ser curioso e buscar outras possibilidades. O que está supondo com relação às pessoas envolvidas? O que você está julgando e avaliando do outro? Observe isso. Quando você observa isso, detecta isso, faz com que você fique mais alerta e rompa essas barreiras para você enxergar outras possibilidades. E o que você tem que evitar é não fazer perguntas. Faça perguntas. Faça perguntas. Comportamentos, valores e intenção. O comportamento tem uma intenção que é ligada a um valor, o que é importante. Quando você explora qualquer comportamento, verifica que há uma intenção positiva por trás dele. Então, se estamos falando aqui de partes e nós que estão incongruentes, elas advêm de comportamentos. E todo comportamento por trás tem algo positivo. Por pior que você imagina que seja um comportamento, uma situação, existe algo positivo ali. E saber pescar isso é fundamental. É sobre isso que vai falar, veja que é uma continuação sobre esse estado de congruência e incongruência. Então, lembrando, um comportamento X, o que esse comportamento, o que isso faz por você? Então, se você come muito chocolate, esse comportamento revela o quê? Qual é a intenção? Sentir prazer, mais alegria, mais satisfeita, é isso que gera em mim satisfação? Sentir-se satisfeito não é algo ruim. O que precisa haver aí é uma ressignificação, um reenquadramento desse prazer. Eu posso buscar o prazer usando outro elemento e não recorrer ao chocolate. Vejam que você não tem que acabar com a satisfação. Sentir-se bem com aquilo, com o ato. Mas você pode trocar aquilo que gera algo, mas permanecer com a intenção positiva. E é sobre isso que trata-se as próximas partes dessa essência do livro. Por meio da ressignificação ou reenquadramento, saber olhar para outro quadro, podemos mudar de resposta e, consequentemente, termos um comportamento melhor para nós. A ressignificação é a maneira pela qual você percebe o problema. Existem dois tipos principais de ressignificação: uma ótica de contexto e na ótica do conteúdo. A ressignificação de contexto: quando você se sente demais, inadequado, você percebe que não se encaixa numa situação, que aquele comportamento seu deveria ser extinto, que está fazendo mal para você. Então, o que você tem que se fazer? É a seguinte pergunta: em que contexto esse meu comportamento teria valor? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito perfeccionista e isso está me matando, em que situação ser perfeccionista seria interessante? Então, veja, você desloca esse comportamento a uma situação onde tal comportamento seria adequado e produtivo. Uma outra forma de ressignificação é a de conteúdo. Quando não se gosta de uma reação em algum evento, o que isso poderia significar? O que gostaria que isso significasse? Em que enquadramento isso poderia ser positivo ou ser um recurso? Isso que aconteceu poderia ser útil em que momento? Aí você pensa nessa questão do conteúdo. Agora, há um alerta aí, que a ressignificação compulsiva ela é inadequada, aquele padrão poliana. Evite. Por quê? Porque você tem que analisar a situação e você tem que identificar um recurso para você aplicar. E não simplesmente achar que é tudo belo e bonito. Mas o que eu posso pegar de recurso aqui? O que eu posso aprender? O que eu posso modificar? A essência de uma boa ressignificação é que funcione para a pessoa. Você verá uma mudança fisiológica em direção ao estado com mais recursos à medida que ela avalia a experiência de uma nova maneira. Não é falar de boca para fora, é realmente compreender e agir.
Para ressignificar a crença, eis algumas perguntas. 1. Redefina as palavras. Você não precisa aprender, apenas se familiarizar com ela. Aprender a ressignificar não é difícil, só exige um pouco mais de esforço. 2. Mude o quadro de tempo. Avalie a afirmação em uma escala de tempo diferente, mais longa ou mais curta. Quanto mais rápido fizer, mais fácil lhe parecerá. 3. Explore as consequências do comportamento. A não ser que tente, jamais saberá o quão é difícil ou não. Experimente. 4. Mude o tamanho do segmento. Segmente para cima. A aprendizagem é difícil de modo geral? Ou segmente para baixo? O quão difícil é aprender um só padrão? 5. Encontre um exemplo contrário. Já houve uma época em que você achou fácil aprender padrões de linguagem? 6. Peça evidência. Como sabe disso? Então veja, aqui são formas de você quebrar algumas crenças suas e ressignificá-las, ampliar as possibilidades, ampliar os seus mapas de mundo. 7. Reavalie a declaração a partir do outro modelo de mundo. Muitos educadores acreditam que a aprendizagem é tão natural que não podemos não aprender uma coisa se formos expostos a ela há bastante tempo. 8. Ofereça uma metáfora, uma analogia para dar recursos à pessoa. Isso me lembra de uma experiência de aprender a tocar violão. Aí você já propicia insights para o outro. 9. Apele para a intenção positiva por trás da crença. Posso ver que você quer aprender isso completamente. 10. Mude o contexto para que o relacionamento não se aplique da mesma forma. O quão difícil é para você aprender alguma coisa depende de quem lhe está ensinando. Ressignificações em 6 passos. Olha lá, para você ir em busca dessa congruência, 6 passos aqui para fechar este capítulo. Identificar o problema. Estabelecer a comunicação com a parte que é responsável pelo comportamento. Entre em sua mente e peça àquela parte que se comunique com você usando um sinal do qual terá conhecimento consciente. Os recursos estão em você. Então realmente se pergunte. E eu quero que me dê um sinal. Estou indo no caminho certo? Se pergunte. 3. Estabeleça a intenção positiva da parte, separe-a do comportamento indesejado. Então, lembre-se de buscar usar frases com intenção positiva. Exemplo, não quero que sinta medo. Prefira, quero que se sinta seguro. Então, aquela voz interna que te impulsiona, que te encoraja, vá, continue. Então, procure colocar frases que invista um positivo. Então, não foque, não quero que sinta medo, e sim, quero que sinta seguro. Então, faça esse jogo aí de mudança. 4. Peça a sua parte criativa. Veja que é toda uma conversa interior. Então, peça a sua parte criativa. Todo mundo tem a sua parte criativa. Que gere novos meios de satisfazer a intenção positiva. De que outras maneiras eu posso me sentir seguro? De que outras maneiras eu posso me sentir bem? 5. Obtenha a concordância da parte original de que ela usará uma ou mais dessas escolhas em vez do comportamento original. 6. Verifique a ecologia. A ressignificação em 6 passos lida com o ganho secundário. Ela proporciona um relacionamento mais produtivo com seu inconsciente. E é realizada em transe leve, à medida que você interioriza e explora diferentes partes da sua própria personalidade. Plano de ação. 1. Considere um importante relacionamento em sua vida no momento. Em qual enquadramento está colocando? Olha lá a tabelinha, dá uma olhadinha. Como mudaria se você aplicasse qualquer um desses enquadramentos? Enquadramento do resultado. Pense no relacionamento em termos de como realiza os seus resultados. Enquadramento de negociação. Pense no relacionamento como sendo uma negociação na qual outra pessoa está tentando obter o que ela quer e você está tentando obter aquilo que você quer. Enquadramento do jogo. Pense nele como jogo. Quais são as regras? Que tipo de jogo é? Xadrez, rico, banco imobiliário, pôquer?
2. Assista ao filme Teen Cup em vídeo, mesmo que o tenha visto antes. Qual quadro a personagem representada por Kevin Costner está aplicando à sua vida? Que quadro diferente a personagem desempenhada por René Russo aplica à sua vida e como isso a transforma? Com qual enquadramento ambos concordam no final? Uau, hein? Pense. 3. Pense em uma ocasião no passado recente em que alguém lhe fez uma pergunta que não pôde responder satisfatoriamente. Qual pré-enquadramento você poderia ter feito que significasse que a pessoa não lhe fizesse a pergunta? Se você ensina e verifica que seus alunos lhe fazem perguntas que não conseguem responder, aplique a mesma ideia. Que pré-enquadramento você poderia estabelecer para que não façam essas perguntas? 4. Ouça um debate político na televisão. Eita, tem que ter estômago, né? Mas a gente pode aprender muita coisa. Independentemente de com quem você concorda, pense nisso com duas facções engajadas em um enquadramento da guerra. Que quadro os oponentes estão tentando impor? Que lição, hein? 5. Pense em 3 coisas que você gostaria de parar de fazer. Qual poderia ser a intenção positiva? O que cada uma está tentando obter para que você seja de valor? De que outra forma você poderia realizar essa intenção positiva? E para fechar o livro, ao capítulo 16, que é juntando todas as coisas. Lá há uma espécie de esquema com todas as teorias, palavras e expressões técnicas da PNL. Então, como eu vou disponibilizar aqui esse material do slide, você pode revisitá-lo, observar, para você se familiarizar mais com os jargões da PNL e você pode personalizar conforme você vai aplicando, percebendo os seus resultados e chegando ao seu modelo. É isso, é liberdade. E a liberdade só vem quando a gente experimenta e acha o nosso ritmo, o nosso tempero aplicado com testemunhos. Capítulo 16, portanto, é juntando a coisa toda. Mudar é descobrir como você está mantendo o problema no presente e então aplicar a alavancagem. Eu preciso realmente estar presente, eu preciso realmente olhar para o agora. É o poder do agora. Uma vez que tenha compreendido a estrutura do problema, poderá descobrir o que impede a mudança e encontrar o ponto de alavancagem para realizar a mudança que você deseja. Se for uma mudança ecológica, levará às melhorias. Se não for ecológica, então você encontrará mais problemas. E como tirar o máximo da PNL? Focalize aquilo que você deseja. Mantenha-se curioso à sua experiência. Seja cientista de si mesmo. Adote perspectivas diferentes. Experimente. Seu ponto de vista é apenas um entre muitos. Use a PNL. A aprendizagem advém do fazer. Respeite o seu ritmo. Separe tempo para si mesmo. Engaje em algum tipo de meditação, de relaxamento que agrade. Observe as mudanças que faz e como sua vida pode mudar para melhor. Tome consciência de suas âncoras. Saiba que tem escolha emocional. Desenvolva um relacionamento com seu inconsciente. Tão importante quanto relacionar-se com o outro é relacionar-se consigo mesmo. A vida é uma série de pequenas decisões que levam a grandes mudanças. Desenvolva sua imaginação e criatividade. Preste atenção em seu corpo, o corpo fala. Jogue com suas fraquezas. Descubra o que você não faz bem e desafie-se. Desenvolva a sua acuidade sensorial. Pense em treinamento adicional em aperfeiçoamento. Plano de ação. 1. Anote suas respostas às seguintes perguntas. O que aprendi com a PNL que é novo para mim? O que aprendi que tenha reforçado o que já sabia? O que está faltando sobre o que gostaria de ter lido mais?
Seu feedback será muito bem-vindo. Mande um e-mail para lambent@bigfoot.com se quiser. 2. Fique alguns minutos quieto, talvez como parte do seu relaxamento diário. Pergunte-se: quem sou eu? Passe pelos níveis neurológicos. Até que ponto você é definido por seu ambiente, por seu comportamento, por suas capacidades, por suas crenças e valores, por sua identidade, por sua conexão além da sua identidade. 3. Quantas coisas de que realmente gosta você faz com frequência? Você as está aproveitando ao máximo? Faça uma lista sobre alguns cabeçalhos gerais, por exemplo, relacionamentos, família, pais e filhos, recreação, música, arte, TV, cinema, teatro, sucessos nos negócios, solução de problemas, relaxamento, comida, comer em casa, comer fora e cozinhar, dar e receber presentes, roupa, atividade religiosa e espiritual. Sobre cada título, relacione 2 atividades que gosta. Seja razoavelmente específico. Porque os prazeres são muito específicos. A felicidade não é algum estado nebuloso que você pode alcançar diretamente, e sim resultado de incontáveis prazeres de tempo bem gasto. Por exemplo, sobre roupas, você poderia relacionar comprar um terno novo, vestir um agasalho para sair no frio ou desfrutar da sensação de um par de sapatos confortável. Explore isso. Essa questão da percepção sensorial. Se isso for difícil, você pode estar pensando em segmentos grandes demais. Atividades prazerosas não têm que ser momentâneas ou arrebatadoras para se qualificarem como tal. Pense pequeno, pense na primeira xícara de café ao dia ou naquele momento lânguido antes de adormecer. Os dias estão repletos de pequenos momentos de prazer que não são reconhecidos. Você tem que estar lá, associado aos momentos para aproveitá-los. Atribua um número a cada atividade. 1, se você não a praticou no último mês. 2, se você a praticou algumas vezes no último mês. 3, se você a praticou várias vezes no último mês. E isso lhe dá um máximo possível de 60 pontos. O quão perto está do máximo? O que pode fazer para aumentar sua pontuação no mês que vem? Agora, multiplique a pontuação de cada item por 2 se for moderadamente agradável e por 3 se for muito agradável. Então, terá um total máximo possível de 180. O que você pode fazer para obter uma pontuação mais alta no próximo mês? Lembre-se de estar plenamente presente e alegre nessas experiências. 4. Você já pensou em como tomamos a maioria das decisões como base em experiências de segunda mão? Acreditamos e decidimos com base naquilo que outras pessoas dizem, no que lemos na internet, nos jornais ou no que vemos na televisão. Podemos ter bons motivos para confiar nessas fontes ou então simplesmente confiamos nelas de qualquer maneira. O que fizeram para merecer sua confiança? Quanto você realmente sabe de primeira mão com base em seus sentimentos, em seu relacionamento com seu inconsciente, com seu eu interior? Da próxima vez que tiver uma decisão a tomar, pegue 2 folhas de papel. Em uma, anote toda a sua experiência pessoal sobre a questão. Na outra, anote tudo que leu e o que lhe disseram a respeito. Então, jogue fora a segunda folha de papel. Volte para a primeira. Qual é a sua decisão baseada em sua experiência? Quando toma uma decisão, é verdadeiramente sua? E para finalizar, eu vou voltar aqui a falar rapidamente desse primeiro filme que ele coloca como indicação de leitura aqui nas práticas do PNL, que é o filme Shawshank Redemption, cuja tradução em português é O Sonho de Liberdade. Me chamou a atenção porque eu assisti esse filme há muito tempo e eu nem publiquei o vídeo na sequência certa porque eu quis rever esse vídeo junto com meu marido e eu havia assistido há quase 20 anos esse vídeo.
E quando eu assisti, eu percebi, primeira coisa, que o título não é adequado, né? Não é um sonho de uma liberdade. A questão não é a liberdade. A questão é a ressignificação da situação. O que você faz e age para achar recursos para salvar não só você, como as pessoas que estão no seu entorno. Vejam como que nesse cartaz a pessoa aqui, ela se entrega, se rasga. E o filme, as cenas finais, mostra como se fosse um renascimento da pessoa para a verdadeira liberdade. Há uma personagem, porque a história se passa em uma prisão. E esse nome, Shawshank, é o nome da prisão. Então, ao pé da letra seria redenção na prisão Shawshank. A redenção, o renascimento dele se deu realmente dentro de uma prisão. Muitas vezes a pessoa sai de uma prisão e ela verdadeiramente não foi livre. Há uma personagem que conseguiu a liberdade antes desses dois personagens principais. E essa pessoa, ao sair da prisão, ela não soube lidar com a liberdade dela, porque não havia mudado a estrutura interna dela. Então não adianta abrir a janela e voar se você não aprendeu a usar os recursos. Então é necessário ter essa entrega para o agora, saber quais são os recursos que a situação do agora está lhe proporcionando. E como que esses recursos, alinhados ao outro, numa ecologia, pode mudar a sua vida e a do outro. Se a sua vida se resume a encontrar recursos para você mesmo, tem pouco prazo e não é uma felicidade real. O real é essa ecologia, é aquilo que eu descubro que pode contribuir para o outro. Até a próxima leitura. Um abraço, Valéria Hora.